Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Nanda Perim, sou educadora parental, psicóloga, educadora integrativa do sono infantil, autora de 5 livros infantis, de um best-seller para adultos e, principalmente, eu sou mãe do Theo e do Gael. Eu estou aqui muito feliz de você estar aqui com a gente, estar participando. E eu, nesse mini curso, vou te explicar qual é o método para você conseguir criar filhos colaborativos, sem precisar de repetir 1000 vezes as mesmas coisas, sem precisar de gritar, sem palmadas e castigos. Eu vou te explicar qual é o caminho, qual é o método que você vai poder percorrer para conseguir alcançar, ter pelo menos 2 horas todos os dias para você. Essa semana ainda você já vai sentir uma diferença muito grande na sua vida, no comportamento dos seus filhos e também na sua rotina. Mas para isso, é claro, você precisa colocar as ferramentas que eu vou te ensinar em prática. Vai fazer os desafios que eu vou te propor a cada aula. E aí, desafio após desafio, você vai sentir uma mudança muito grande aí na sua rotina. E para te animar ainda mais com a nossa aula de hoje, eu vou colocar 1 minutinho de depoimento de algumas das mais de 5.000 famílias que já aplicam o método Psimama e já foram transformadas por esse dia a dia tão mais leve e tão mais gostoso, né? E logo depois eu volto aqui para a gente começar a nossa aula de como lidar com as birras e com maus comportamentos sem explodir na prática. Era guerra para trocar fralda, guerra para entrar no banho, guerra para comer, guerra para parar uma brincadeira, para ir embora de um lugar. Aprendendo sobre as técnicas que ela usava, da forma como ela explica, eu entendi como lidar com a Marina. Fazia muita birra para poder mudar de uma atividade para outra, para sentar na cadeirinha do carro, para fazer inalação era praticamente impossível. Os resultados eles foram incríveis. Apenas 2 meses de implantação das técnicas que ela ensina, a gente percebe uma mudança muito grande no comportamento dela. Quando aviso que está na hora de almoçar ou de jantar, ela mesma guarda os brinquedos e vem para a mesa sem reclamações. Quando a gente precisa fazer inalação, ela mesma faz. A nossa vida está muito mais tranquila, com muito menos estresse, muito menos choro. Na verdade, a gente estava querendo ter uma certeza de que o problema não era com a gente, era com os nossos filhos, eles que eram agitados demais. Mas aplicando as ferramentas, a gente percebeu que não. Era a gente que estava fazendo tudo errado. A gente não estava escutando os nossos filhos, as necessidades deles. E a partir do momento que a gente baixou a altura deles, olhou olho no olho, a gente conseguiu perceber o quanto eles estavam precisando da gente, na verdade. Bom, vou te explicar da onde que surgiu toda essa proposta, da onde que veio o método Psimama. Eu sou formada em psicologia, né? Mas antes de ter filhos, eu era a mãe perfeita, eu era a mãe que sabia o que falar, quando falar, achava que tudo, claro, era falta de palmada, porque eu, como muita gente por aí, fui educada no método mais tradicional, mais senso comum brasileiro, que é castigo, palmada, né? Pai manda, criança obedece, e eu achava que isso era a única forma. Eu acreditava que era a melhor coisa que você podia fazer por uma criança. Quando eu tive o meu primeiro filho, quando eu vi o Theozinho ali no meu colo a primeira vez, eu senti ele tão pequenininho que eu pensei, não, eu não vou querer fazer nenhuma dessas coisas. Mas e aí, como que eu vou fazer? E aí, no dia a dia com ele, eu ia sentindo que muitas das coisas que eu tinha aprendido sobre desenvolvimento infantil, sobre psicologia infantil mesmo, estavam me ajudando na rotina com ele. Então eu pensava assim, caramba, eu queria que todo mundo soubesse essas coisas, porque com certeza ajuda muito, né? Mas também tinham outras coisas que eu falava, eu não quero bater, eu não quero castigar. E aí, né? Eu não sei o que mais fazer, porque eu não tinha outras alternativas, né? A gente faz o que a gente aprende até a gente aprender alguma coisa diferente. E o que eu aprendi até ali era palmada e castigo. Então, eu comecei a buscar, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a ler livros, fazer formações, e eu comecei a buscar, né, em cada uma dessas metodologias, o que eu achava que tinha um efeito melhor, né, o que eu usava e realmente tinha resultado. Então, eu comecei a construir, a partir das informações que eu já tinha da minha formação e de várias teorias que eu estava estudando, fui pegando ferramentas, transformando em métodos, criando passo a passo, e assim eu fui construindo o método Psimama. Eu me inspirei em biografia humana, Montessori, disciplina positiva, comunicação não violenta, e eu tenho certeza absoluta, né, que não faz diferença só na minha vida, porque a gente já tem mais de 5.000 alunos, a gente tem aí
aí muitos 1000 seguidores aí em todas as nossas mídias sociais e faz toda a diferença na rotina. Eu tenho muita gente me dizendo a transformação que foi na vida deles. Então, eu sinto, né, que a diferença, a grande diferença está em você saber, em você ter acesso a alternativas para o que você trouxe aí da sua história. O dia que mais me marcou foi quando o Theo era bebezinho e a gente estava tentando sair do supermercado com ele, e estava muito tarde, ele estava já passado da hora de dormir, e ele não queria ir embora de jeito nenhum. Na hora de colocar na cadeirinha do carro, ele virou uma tábua. Ele não sentava de jeito nenhum e chorava. Acordou o irmão mais novo. Enfim, a gente passou mais de 1 hora no estacionamento do supermercado tentando ir embora com ele. E eu olhava e eu falava, eu não quero bater, eu não quero castigar, eu não quero ameaçar, mas eu não sei o que fazer. E aí, eu tive a ideia de colocar galinha pintadinha para ele no celular, e peguei o meu celular e entreguei para ele, e ele estava no auge da raiva, e ele pegou meu celular e ele tacou longe, como ele tacaria longe qualquer coisa que eu entregasse na mão dele. Mas era um celular, e o celular espatifou no asfalto, né? E eu entrei em desespero, falei, realmente, daqui eu não sei sair, eu não sei, eu preciso saber mais, né? E aí eu fui procurar, eu fui me formar, eu construí esse método, e a partir do momento que eu comecei a colocar essas ferramentas em ação, eu nunca mais vivi uma situação assim. E eu te digo assim, de coração tranquilo, a partir do momento que você aplicar as ferramentas, que você entender a proposta, que você seguir o método, não é uma coisa ou outra, não. Você realmente seguir o método, você nunca mais vai passar por uma situação dessas. Nunca mais. E quando você vir, como já acontece comigo, e várias mães e pais lá da aldeia Psimama falam isso, quando você vê outros adultos vivendo isso, né, com uma criança, você fica com vontade, a gente brinca assim, que a gente vai evangelizar as pessoas. Eu fico com vontade de contar para todo mundo. E foi assim que a Psimama surgiu, na verdade, né? Eu estava tão empolgada com o resultado que eu estava tendo, que eu fazia textos, fazia vídeo, falando, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem que conhecer isso aqui, a vida dá para ser muito mais leve com criança. Né? E você vai perceber isso também, porque vai melhorar a sua vida, você nunca mais vai viver uma situação dessa, e quando você estiver no parquinho, quando você estiver no restaurante, quando você estiver onde for, e você vira uma família passando por isso, a sua vontade mais forte vai ser, eu preciso dizer para aquela pessoa que existe uma forma de não viver isso mais. É uma delícia, é maravilhoso, e eu tenho certeza que você vai lembrar de mim da próxima vez que você estiver saindo do supermercado, saindo do parquinho, saindo da festinha de aniversário com a sua criança, e for tranquilo, e for leve, e você vai pensar em mim, você vai dizer, caramba, é o que ela falou, agora é muito mais leve. Agora vamos começar a nossa aula. Aula 1, como lidar com as birras e maus comportamentos na prática. Bom, então agora a gente vai falar rapidamente sobre os 3 pilares do método Psimama, para você entender, né, quais são as bases disso que você vai aprender agora. Então, são 3 pilares: o conhecimento, o autoconhecimento e o relacionamento. Eu percebi ao longo dos anos, né, que essas 3 fontes ajudam a gente demais a conseguir ter uma rotina mais leve com filhos. Por quê? Porque através do conhecimento, das informações que você tem sobre como a criança funciona, você consegue tomar as melhores decisões. Você vai perceber, colocando o método Psimama em prática, que você não vai precisar sentar e parar para lembrar de uma ferramenta. Você não vai precisar disso, porque você vai entender a lógica do conhecimento, você vai entender como que a criança funciona, como é que é o processo dela. Vai te permitir entender melhor os processos que ocorrem nos momentos desafiadores. Então, você entende o processo e você sabe como agir, porque você está entendendo o que está acontecendo. O autoconhecimento é você entender o que está acontecendo com você. Permite regular suas atitudes, dar o melhor aos seus filhos, porque você sabe como você funciona. Você sabe a melhor forma, né, de lidar com você. E a partir do momento que você tem as informações sobre o seu filho, sobre a sua criança, e você tem as informações sobre você, você pratica no dia a dia. Você está lá exercendo, sabendo os processos da sua criança, sabendo como comunicar com ela, se comunicando com ela de forma mais efetiva, você lidando com você, orgulhoso, né, e orgulhosa de estar conseguindo, né, lidar com as suas emoções, responder a sua criança da melhor maneira
e isso desenvolve no dia após dia um relacionamento maravilhoso, né, a curto e a longo prazo com os nossos filhos. E aí a gente se torna um suporte hoje e no futuro para que nossos filhos se sintam conectados e seguros também. E hoje nós vamos falar do primeiro pilar, que é o conhecimento. Hoje eu vou te ensinar uma ferramenta que vai te permitir colocar esse primeiro pilar em prática na sua vida ainda hoje. Mas para isso, o primeiro passo do método Psimama é você encontrar aonde a sua criança está hoje, né? Na régua do comportamento da criança, o nosso RCC. Então, você vai identificar no RCC aonde que a sua criança se encontra com mais frequência. Então, a gente tem aqui, né, nessa ponta, a criança passiva, na ponta de cá, a criança reativa, e aqui no meio, a criança colaborativa. Então, eu já vou explicar para vocês cada uma dessas, tá? Então, na trilha vermelha, que é do lado de cá, no lado de cá, que é a criança reativa, né, a gente tem a trilha que a criança recorre com mais frequência quando ela está muito reativa, muito impulsiva, muito agressiva, sensível, né? Você percebe ela desafiadora, desobediente, ela faz muitas birras, ela grita mais do que conversa, ela demora demais para dormir, ela chora com muita frequência. Quando ela tá feliz, ela fica eufórica, energética, virada do giraia, eu gosto de brincar, né? Ela bate, morde com frequência, né? É difícil acalmar essa criança, né? Ela diz não para tudo, tem dificuldade de lidar com o não, né? E se opõe a tudo o que é pedido. Então, a criança na trilha vermelha, ela tende, então, a agir dessa forma mais reativa, e eu já vou te explicar por quê. A criança da trilha azul já é a criança, né, que é do lado de cá, que é a criança que está mais numa linha mais passiva, mais congelada, vamos dizer assim, né? É a criança que já está mais anestesiada também. Então, uma criança mais calminha, infelizmente a educação tradicional enxerga essa criança como uma criança boazinha, mas essa criança muitas vezes não está saudável, que ela está calminha, ela está quietinha, mas ela geralmente não é só isso, ela está apática, ela está cabisbaixa, ela está solitária, muito cansada e desanimada com frequência, né? Ela se resguarda excessivamente, né? Que muita gente chama de tímida, de bicho do mato. Ela não questiona, né? Ela coopera sem reclamar, ela não se expressa, ela não se opõe, ela não identifica os sentimentos dela, ela tem um olhar mais distante, né? Ela não troca muito olhares com as pessoas, ela não se interessa muito por novas atividades. Ah, Nanda, mas como que eu vou diferenciar se a minha criança está na trilha azul ou se ela é só uma criança mais calminha, tranquila? Já vou te explicar. Porque a criança da trilha verde, ela está ali no meio do caminho. Então, ela tem a calma e a tranquilidade, né? E ela tem também a proatividade, né? Ela se expressa, ela fala, ela é agitada, ela é energética, mas ela não é nada disso em excesso. Então, o que a gente está analisando aqui é o que está em excesso, como a criança está agindo com muita frequência. Então, a criança que está na trilha verde, ela chora, sim, ela tem crise de raiva, sim, né? Ela também tem os momentos dela, só que eles são menos frequentes, eles são mais facilmente contornados, né? É mais fácil acalmar a criança que está na trilha verde do que a criança que está na trilha vermelha, por exemplo. Ela tem a crise, mas você acalma ela com mais tranquilidade, você foca na solução mais fácil. Essa criança se sente mais bem disposta, calma, equilibrada, os movimentos dela são mais suaves, ela é mais cooperativa, né? As birras acontecem, sim, mas são pouco frequentes, você resolve com mais facilidade, ela consegue se expressar bem, então ela colabora com frequência, dorme, né, rapidinho, ela consegue se acalmar fácil, ela consegue resolver problemas. Ela reage proporcionalmente aos desafios e frustrações que estão acontecendo na vida, tá? Então, para aí agora e tenta analisar se a sua criança está mais passiva, se a sua criança está mais reativa ou se ela está mais colaborativa no dia a dia, com mais frequência. Fazer essa análise, encontrar a sua criança no RCC é a primeira etapa do método Psimama, tá?
tá? E aí é legal a gente reforçar que o método tradicional, que o senso comum, ele leva a criança para a reatividade e para a passividade. Por quê? Porque o método tradicional diz que criança não tem que ser ouvida, só tem que ser vista, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, que um monte de assunto não é coisa de criança, não tem que conversar com criança, que criança não tem que querer. Então, todas essas visões, né, de que a criança precisa ser o tempo todo podada, precisa ser, senão ela cresce demais, essa visão, ela constantemente está ameaçando a autonomia dessa criança. Constantemente faz essa criança se sentir ameaçada, essa criança não se sentir amada, cuidada, respeitada, protegida. Então, o corpo dessa criança reage, eu já vou mostrar para vocês como, o corpo dessa criança reage, né? E aí esse cérebro se torna reativo. E se esse cérebro não está reativo, né, ou a reação dele não fez muita diferença, ele congela, ele fica apático, ele fica passivo e ele vai para a trilha azul com mais frequência, tá? Então, é uma reação desse corpo à educação tradicional, ao senso comum. Tá? E o método Psimama, ele vai fazer o contrário, ele vai trazer essa criança, vai perguntar a opinião da criança, vai ouvir a criança, vai considerar essa criança, né? Vai trazer ela para essa proatividade mais produtiva, mais assertiva, e essa criança vai se tornando mais colaborativa mesmo. Agora eu vou explicar para vocês por que isso acontece, como funciona o nosso cérebro. Então, você imagina que esse aqui é o nosso cérebro, até coloquei um cérebrozinho aqui do meu lado para você conseguir imaginar ele melhor, né? Tá aqui o nosso cérebro, e aqui tá o cérebro pensando, lembrando de coisas, fazendo, tomando decisões. Esse é um cérebro extremamente lógico. Ele pensa em alternativas, ele pensa em várias opções, ele é um cérebro muito criativo. Só que quando o nosso corpo se sente ameaçado, ele não pode ser muito criativo. O corpo precisa ser mais rápido. A criatividade leva tempo. Se você, por exemplo, vai fugir de um leão vindo te atacar, você não pode pensar em várias alternativas. Você tem que ou sair correndo ou voar na jugular do leão. Mas você não pode demorar muito para tomar essa decisão. Então, o que o nosso corpo evolutivamente faz? O nosso corpo tira todo esse raciocínio lógico e essa criatividade do caminho, né? A amígdala cerebral sequestra os recursos desse cérebro lógico para jogar esses recursos num cérebro que toma decisão muito mais rápido, que é o cérebro primitivo. Né? Esse cérebro primitivo, por que ele é primitivo? Porque ele não é tão inteligente no sentido lógico. Ele vai recorrer a caminhos mais rápidos, principalmente aqueles caminhos que ele já percorreu antes. Deixa eu te explicar. Você já correu várias vezes na sua vida, então seu corpo vai saber correr rápido, né? Você já voou em cima, já, né? Criança muito pequena bate muito, né? Morde muito, por quê? Porque está exercitando essa proteção. Então, você sabe esse caminho e seu corpo consegue reagir dessa maneira. Então, o cérebro primitivo, ele é reativo, porque ele vai te proteger, né? Jogando energia nos seus braços e nas suas pernas para ou lutar, ou fugir, ou congelar. Por exemplo, está vindo um caminhão na sua direção no meio da rua, você precisa congelar para ele dar a volta em você. Você congela, você nem foge e nem luta contra o caminhão. Você congela, trava, não se mexe e o caminhão consegue dar a volta em você. Então, essas são as reações que o nosso corpo tem. Ele vai lutar, né, fugir, ou ele vai congelar. E quem faz isso é o nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro dinossauro. Então, como vocês podem ver aqui, existem esses dois tipos, né, esses dois padrões, que é lutar e correr, né, ou congelar. Então, a gente tem na trilha vermelha o lutar e correr, né, a reação, a reatividade, e na trilha azul, essa passividade, esse congelar, né, esse travar. Então, agora você pode ver que eu até coloquei aqui no cérebrozinho um dinossaurinho, né? Coloquei aqui no rinoceronte também um cérebrozinho azul, para a gente entender que essa trilha vermelha, essa trilha azul, nada mais são do que o corpo da criança se sentindo ameaçado e reagindo da maneira mais primitiva possível, né? E a mesma coisa a gente, quando nós estamos na trilha vermelha,
quando nós estamos na trilha azul, que é tema para aula 2. A gente vai falar sobre isso amanhã. Bom, e aqui está um diferencial muito grande do método Psimama, que é o foco no iceberg do comportamento. Mas primeiro vamos falar do método tradicional. No método tradicional, no senso comum, o foco está apenas no comportamento da criança. Então, por exemplo, a criança está no supermercado pedindo um biscoito recheado e a mãe fala não, a criança insiste, o foco é no comportamento. Eu disse que não, você deixa de ser mimado, larga agora porque eu mandei você largar, não vai comprar e ponto final. Então, o método tradicional enxerga o comportamento. O método Psimama vai enxergar a criança como um todo. Ela vai olhar o iceberg do comportamento. Então, por exemplo, aqui, né, nesse icebergzinho aqui, tem a crise de birra, porque a criança está no supermercado, por exemplo, pedindo biscoito e você diz que não vai dar. Você olha para essa criança e você enxerga, por exemplo, uma criança que está com sono, uma criança que está com fome, uma criança que estava com expectativas altas. Você pode enxergar uma criança com medo, uma criança com saudade de você, né? Várias coisas que vão deixando essa criança reativa, vão deixando essa criança sensível e que culminou na criança pedir alguma coisa no supermercado e não receber. Então, esse exemplo é muito bom porque o método tradicional, ele vai focar só no comportamento. Então, ele vai usar ferramentas de controle. Larga esse biscoito, porque senão eu vou te bater, porque senão você vai ficar de castigo, né? Se você não largar esse biscoito agora, não tem videogame quando chegar em casa. Então, as ferramentas são ferramentas de tentar controlar a criança, né? E aí, a criança reage a isso, reage a essas ameaças, a castigo, a palmada, entrando na trilha vermelha ou na trilha azul. Já no método Psimama, não. A gente vai focar no iceberg, a gente vai usar ferramentas psiconscientes, democráticas, né, de comunicação, de cooperação, e aí essas ferramentas fazem o corpo da criança se sentir cuidado, protegido, seguro, né, capaz, e essa criança permanece na trilha verde. Então, esse exemplo do supermercado, né, de uma criança depois da escola, é o exemplo clássico que eu sempre uso. A criança depois da escola indo para o supermercado com os pais, né? E essa criança está chegando no supermercado, já está de noite, ela está cansada depois de um dia de escola, ela está com fome, porque a última vez que ela lanchou foi no recreio, né? Essa criança está cansadinha, está com saudade desses pais, querendo atenção, sem saber se vai dar tempo, né, de curtir os pais antes de dormir, porque está indo no supermercado. Então, tem uma série de fatores no iceberg dessa criança que já estão tornando muito possível que essa criança se estresse no supermercado. E aí ela vai com fome, com sono, vê um biscoito recheado com o personagem preferido dela, todo colorido, que foi feito por uma equipe de marketing para ela querer, e ela pede o biscoito e a resposta dos pais é não. Não, porque você tem que aprender, né, que você nem sempre vai ter tudo que você quer. E essa criança chora, ela briga, ela grita, ela fica com vontade de bater, ela fica com vontade de se jogar no chão, e a gente precisa entender, né, que essa criança, que o corpo dessa criança está apenas reagindo a toda essa soma, e eu já vou explicar para você como você vai lidar com isso. Eu só quero dar o segundo exemplo, que é o exemplo da criança, né, que tem o brinquedo roubado no parquinho. A criança, um amiguinho vem, arranca o brinquedo, a mãe e o pai falam, você tem que aprender a dividir, deixa o amiguinho brincar também. Essa criança bate, essa criança chora, essa criança bate o pé no chão, essa criança grita. O que essa criança tem de recurso, o que ela tem para fazer é isso. A criança não tem, né, a maturidade de fazer nada diferente disso. Então, geralmente eu pergunto assim, e aí, pessoal, o que vocês esperavam que essa criança fizesse? Né? E aí as pessoas falam assim, eu gostaria que ele se acalmasse, ele pedisse ajuda para um adulto, que ele falasse carinhosamente com um amigo que ele quer o brinquedo de volta, né? Mas o que a criança efetivamente tem de recurso é gritar, chorar, beliscar, bater pé, chutar, né, bater com a mão, morder. Só que nada disso ela pode fazer. A educação tradicional não permite. Nem chorar pode muito tempo, né? Vamos assumir aqui que até o choro é mal visto no supermercado, no shopping, na praia, né? Então essa criança não pode gritar, ela não pode morder, ela não pode bater, ela não pode bater o pé, sendo que bater o pé é apenas uma forma de dissipar aquela energia. Lembra que eu disse para vocês que vai para os braços e vai para as pernas para você fugir ou lutar ou conseguir congelar?
Como que você vai dissipar essa energia se você não pode nem bater o pé no chão, não pode jogar seus braços para cima? E se fosse você adulto que estivesse mexendo no celular no parquinho e um outro adulto senta do seu lado, pega o seu celular e começa a mexer? Será que você ia fazer o quê? O que é mais provável que você fizesse? Né? Você provavelmente ia chorar, ia gritar, ia bater, né? Bater pé, chutar, gritar, né? Então, olha como com muita frequência a gente exige da criança uma maturidade, um comportamento que nem a gente daria conta de ter. Então, a gente reage assim por causa desse nosso cérebro primitivo, né? Que luta, corre ou congela. Na aula 2, a gente vai fazer a análise do comportamento dos pais, da régua dos adultos, né? Da RCA. E agora a gente vai fazer essa análise, então, com relação às nossas crianças. Se a nossa criança luta, corre ou se ela congela, tá bom? Então agora a gente vai entender, aqui está o seu desafio de hoje. Então tá aqui uma proposta deliciosa para a nossa aula 1, que é a seguinte: próximo mau comportamento da sua criança, próxima crise de birra aí da sua criança, vai ser uma notícia maravilhosa para você. Você vai falar, opa, tô muito feliz. Você vai lembrar de mim e falar, agora que eu vou colocar aquele desafio em prática. Tô muito feliz que meu filho está fazendo birra, tô muito feliz que meu filho está fazendo mau comportamento, porque eu vou agora colocar em prática aquela ferramenta que a Nanda me ensinou. Então, não esquece de lembrar de mim e fazer. E os passos são muito fáceis de lembrar, tá? Que é, basicamente, você entender, você olhar o iceberg da sua criança, você contextualizar como está a rotina da sua criança, se ela está enchendo os tanquezinhos de atenção, né? De amor, de carinho, de respeito, se ela está tendo tempo na rotina dela para te curtir, para se sentir amada, né? Se a sua criança está se alimentando bem, se ela está dormindo um sono de qualidade, se ela está tirando as sonecas que ela precisa tirar. Como está a qualidade da rotina dessa criança? Ela está sendo acordada de manhã ou ela acorda sozinha, na hora que o corpo precisa acordar? Então, a gente precisa analisar como está a vida, né? E a saúde emocional dessa criança. Além disso, você precisa também de prevenir. E essa parte de prevenir, ela tem muitos mitos, e eu quero falar disso aqui com vocês. Muita gente acha que você prevenir é deixar de educar, mas não é. O prevenir é você considerar a criança como você consideraria um adulto. Por exemplo, quando nós somos adultos, nós fazemos combinados. A gente vai na festa, mas não vamos ficar muito, não. Hoje eu estou muito cansada, tá bom, tá combinado, a gente não vai ficar muito. Com criança, a gente não tem esse hábito. Com criança, a gente deixa rolar, do nada a gente olha e fala, vambora porque eu tô cansada hoje. Então, a gente, basicamente, o prevenção é a gente ter pelas crianças a consideração que a gente tem pelos adultos. Então, antes de ir no supermercado, a gente vai conversar com essa criança, vai fazer combinados. Se ela tiver com fome, ela vai comer antes de sair de casa, né? A gente vai dizer o que vai ser comprado naquele dia, o que não vai ser comprado. A gente vai no supermercado com essa criança num horário que ela não está super cansada, que ela não está com fome. Então, a gente vai prevenir no sentido de conhecer a nossa criança e respeitar e considerá-la como um indivíduo. Bom, às vezes, mesmo entendendo, mesmo prevenindo, a crise vem. E aí, como que a gente vai lidar? A gente vai fazer uma ferramenta minha chamada birra. Olha como é fácil de lembrar. Primeiro passo é você baixar na altura da criança. Por quê? Porque quando você fica na altura da criança, o seu olho na altura do olhar da criança, o corpo da criança se sente mais protegido do que ameaçado. Se você está mais alta que ela se sente mais ameaçada do que protegida. Então, você vai baixar na altura dela. Você vai se isolar. Por que se isolar? Porque sempre que está a criança tendo aquela crise de birra, se comportando de um jeito que a gente não está gostando, sempre tem aqueles olhares, né? Olhando, julgando a gente. E se a gente fica conectada nesses olhares, preocupada com esses olhares, a gente não consegue se conectar e preocupar com a criança. A gente consegue ou um ou outro. Então, se isola, pega a criança no colo, leva ela para um cantinho. Se você for ficar mais à vontade, isolar faz toda a diferença, tá? Aí nós temos o primeiro R, que é o respirar. Esse respirar é para você, porque a sua calma acalma a criança. Então, você vai respirar fundo. A criança está tendo a crise de birra, você primeiro vai se acalmar. E amanhã, na aula 2, eu vou te ensinar uma maneira deliciosa de você fazer isso rapidinho. Você vai adorar, que chama gatilho da calma. Bom, mas hoje eu vou te dizer apenas para você respirar. E o segundo R é regular. Deixa eu te explicar. As crianças pequenas, elas não conseguem se acalmar sozinhas, não. Elas precisam de uma coisa chamada corregulação. É regular as emoções dela com a ajuda de um adulto.
com a ajuda de um cuidador. Então, a corregulação é basicamente você regular a sua respiração, né? Você regular sua frequência cardíaca e respiratória, né? Junto com a criança. Você se acalma, a criança acalma com você. Esse que é o regular. É você ajudar a criança, depois que você se acalmou, você trazer a criança para calma junto com você. Você acalmar a sua criança. E o quarto, né? O A. Aliás, é o quinto, né? É acolher. Por que acolher? Não importa o que a sua criança tenha pedido, o que a sua criança tenha feito. O acolhimento, ele é incondicional. Ah, Nanda, mas acolher a minha criança não vai reforçar a birra? Não vai reforçar a birra, não. Vai reforçar apenas para o cérebro dessa criança que ele está seguro e que ele está protegido naquela relação. Não importa o que aconteça, aquela relação tem amor incondicional. Isso não reforça a birra, isso reforça apenas para o corpo da sua criança ao longo do tempo, que ela não precisa ficar se defendendo o tempo todo de você, porque com você ela sempre está protegida. Inclusive, as pessoas falam, ah, mas se eu ficar dando abraço, a criança vai fazer mais birras. E o que a gente percebe, você vai perceber também, é exatamente o contrário. Quanto mais segura e protegida a sua criança se sentir, com o direito de ter grandes emoções, com o direito de ter grandes explosões, mais rápido a sua criança se acalma, tá bom? Então, esses são os 5 passos para você, na hora que a criança está tendo a crise da birra, você conseguir trazer, ajudar ela a voltar para o centro dela. Pronto, acolheu, conseguiu se regular, conseguiu acalmar a criança, sabe o que você vai fazer? Agora que a criança está mais calma, imagina uma onda assim. A crise de birra ela é uma onda. Então, ela sobe, ela tem um pico, um ápice, que a criança está super energética, gritando. Depois ela começa a diminuir. Só quando a criança consegue sair, lembra, só quando o cérebro da criança, o cérebro lógico, voltar, é que você vai começar a conversar com a criança. Porque quando temos o cérebro dinossauro tomando conta e o cérebro lógico longe, não adianta você querer educar, não adianta você querer ensinar, não adianta dar sermão, porque a criança não vai aprender. A gente tem que botar o cérebro dino de volta na jaula, trazer o cérebro lógico de volta, e aí a gente vai conseguir educar, ensinar alguma coisa e também resolver. Então aí a gente vai, né, para o nosso quarto passo, que é resolver. Ó, você tá com fome, você pediu biscoito, já disse que não vai poder, mas aqui você pode comer biscoito de polvilho, você pode comer pão de queijo. Sabe o que tem lá em casa? Panqueca, que você adora. Então vamos acabar aqui no supermercado para ir para comer panqueca logo. Então você vai focar em resolver. A criança tá pedindo biscoito porque ela tá com fome e não dei comida para ela antes de vir para cá. Então eu vou resolver a fome dela. Eu vou sentar com ela na lanchonete do supermercado para comer, eu vou dar alguma coisa para ela ir comer no supermercado, das coisas que pode, ou eu vou voltar com ela para casa logo para comer. Tá? Agora, gente, é legal vocês entenderem que esse passo a passo aqui dá muito melhor, mais certo, com crianças acima de 2, 3 anos, tá? Dependendo da comunicação da criança, com 3 anos ela já consegue, dependendo até mais um pouquinho. Então, se a sua criança tem 2, 3 anos e essas 4 etapas aqui não forem suficientes porque ela ainda não se comunica tão bem, você pode usar esses 4 passos para bebês e crianças, que é prevenção, da mesma maneira, você prevenir, você evitar, né, ter a rotininha, estruturar, não sair com a criança no horário que ela está com sede, que ela está com fome, que ela está com sono, né? A criança está subindo numa mesa que tem coisa de vidro, tira as coisas de vidro de lá, não tem problema, tira a cadeira para ela parar de subir na mesa, tá? Você vai distrair também, então a criança quer muito uma coisa e não pode, aí você vai só, olha lá o passarinho e tira a substituição também, que, isso aqui não pode, mas olha isso aqui que legal, isso aqui pode, que é você substituir o que não pode pelo que pode, e a supervisão que é aqui, tá, não pode ficar sozinha com isso, mas aqui com a mamãe segurando, com o papai ajudando, você pode, então você supervisionar. E aí algumas pessoas me perguntam assim, Nanda, mas isso não é deixar de educar a criança? E o que eu te digo é o seguinte, não é deixar de educar, é deixar para educar quando ela tiver mais possibilidade de aprender. É a mesma coisa de você querer ensinar uma criança de 1 ano a escrever letra cursiva. Você não vai conseguir, se a criança não tem capacidade ainda cognitiva, desenvolvimento para isso. Então, vamos esperar a criança estar com uma comunicação melhor, estar com uma compreensão melhor, estar com uma lógica mais desenvolvida para ensinar certas coisas. Até lá, a gente previne, né? Não tem aquela velha crença do não, tem que deixar tudo de vidro na casa da criança que tem que aprender a não mexer. Isso desconsidera completamente, né, o desenvolvimento da criança, tá bom?
Bom, pessoal, é isso. E a minha sugestão para você, então, é colocar em prática o que você aprendeu nessa aula. Eu vou colocar o resumo dessas ferramentas no grupo do WhatsApp, tá bom? Para vocês terem em mãos e colocarem em prática, porque você vai sentir uma diferença muito grande na sua vida colocando em prática. Participe do sorteio que está no post no meu Instagram. Lá você vai participar do sorteio, tá? E amanhã nós vamos falar da regra do comportamento do adulto, o RCA, e de como fazer para termos mais paciência com nossos filhos sendo girafas. Amanhã eu explico o porquê da girafinha. Pessoal, agora eu vou dizer para vocês como vocês vão participar do sorteio do livro Carola Vai para a Escola, com a minha dedicatória. Eu vou mandar para vocês esse livro com o nome do seu filho, mandando beijo para você. Muito legal. Então, vai fazer os seguintes 3 passos. Ó, eu vou colocar um post no Instagram, não é aqui no YouTube, lá no Instagram, um post dessa aula. Você vai nesse post, você fala para mim qual a trilha que o seu filho tá, vermelha, azul ou verde. Você vai me dizer qual a dúvida que ficou para você dessa aula, porque eu vou tirar as dúvidas de vocês na live de dúvidas, e você vai marcar 3 pessoas com filhos. Pronto, já está concorrendo ao livro Carola Vai para a Escola, tá bom? O resultado desse sorteio vai ser na live de dúvidas no domingo. Eu espero que você tenha amado essa aula. Fica aqui um grande beijo e até a aula 2. Tchau, tchau!